O milionário fica chocado com a verdade revelada por uma trabalhadora negra em um sonho. Maria tinha apenas 12 anos, mas a cabeça dela parecia pesada demais para tanta coisa que acontecia. Toda noite, pesadelos insuportáveis invadiam seu sono, trazendo vozes sombrias de um pai que ela nunca conheceu. A voz era como um grito desesperado, ecoando no silêncio da madrugada, fazendo seu coração acelerar até parecer que iria sair do peito. Ela acordava tremendo, com o corpo suado, o peito apertado por uma dor que doía fundo na alma. Cada sonho era mais intenso, mais aterrorizante, e ela se sentia como se estivesse presa numa história que nunca quisera ouvir. Naquela noite, tudo foi diferente. Maria entrou num sono estranho, os olhos fechados, mas com uma sensação de frio que cortava como uma lâmina. De repente, ela viu uma figura misteriosa na penumbra. Um vulto encapuzado, que parecia sair de uma sombra viva. A voz dele era suave, mas carregada de segredos assustadores. "Você precisa saber a verdade, Maria", disse o homem, apontando para ela com um dedo enegrecido. Sua mãe não foi apenas uma vítima. Ela era parte de algo muito maior, um projeto secreto, escondido sob o nariz de todo mundo. Os olhos de Maria se arregalaram em choque. Como assim? A mãe dela, uma mulher simples, que sempre lhe contou histórias doces, agora tinha uma história sombria? A figura desapareceu em uma nuvem de fumaça negra, deixando Maria confusa, com o coração na garganta. Ao despertar, Maria sentiu o peso daquele sonho. Cada segundo parecia carregado de um silêncio carregado, até que notou pequenas pistas no quarto. Um papel rasgado atrás do móvel, uma fita velha, uma foto antiga de sua mãe ao lado de uma pessoa desconhecida. Ela sentiu um frio na espinha. Tudo começava a apontar para algo que ela nunca imaginou. Seu passado escondido, sombras que se escondem na casa, segredos enterrados debaixo do tapete. Sem entender direito, ela se aventurou pelo porão de casa. Cada degrau rangia como se avisasse do perigo. No escuro, ela encontrou uma porta secreta camuflada na parede, quase invisível. Com a coragem de quem não tem nada a perder, Maria abriu a porta devagar. Dentro, uma pilha de documentos, fotos e objetos antigos. Cartas do governo, relatórios confidenciais, coisas que pareciam saídas de um filme de espionagem. Seus olhos brilharam de medo e fascínio ao perceber que sua história estava ligada a algo muito maior. Um projeto misterioso, teoricamente encoberto por funcionários do Estado. Ela sentiu que estava perto de algo importante, algo que mudaria tudo sobre ela, sua mãe e sua origem. De repente, uma força protetora apareceu, uma presença quase invisível, uma voz suave que mandou mensagens ocultas. Você é mais forte do que imagina. Mas cuidado, o perigo é real, e o que você descobrir pode destruir tudo o que você conhece. A mão dela tremia, o coração disparava em ritmo acelerado. No silêncio pesado do porão, Maria segurou uma foto antiga. Uma imagem pouco clara da mãe ao lado de um homem estranho. Um sorriso triste e os olhos cheios de segredos. De repente, ela ouviu passos na escada. O ambiente inteiro escureceu. Uma sombra se projetou no chão. Quem estava vindo? O que ela vai descobrir agora? A dúvida a consumia. O mistério parecia ainda mais profundo. E o que ela descobriu até aqui era só uma peça pequena de um quebra-cabeça gigantesco. A história ainda não acabou, e algo maior está por vir. Ela pode estar prestes a desvendar o segredo que vai mudar tudo, para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Maria segurou aquela foto com mãos trêmulas, seu coração disparou ainda mais forte. A imagem era turva e sombreada, mas ela reconheceu os olhos do homem ao lado da mãe. O rosto parecia carregado de tristeza, uma dor tão profunda que cortava como uma navalha. Ela sentiu uma espécie de calafrio na espinha, uma sensação de que tudo o que acreditava tinha sido uma mentira gigante. De repente, ela ouviu um barulho estranho vindo do corredor, como se uma porta se abrisse lentamente, com um rangido alto que cortou o silêncio pesado do porão. Os passos vieram, devagar, pesados, como se alguém estivesse vindo na direção dela. Seu coração acelerou ainda mais, o suor escorrendo pela testa, as mãos quase puxando a porta de volta. Mas ela não parou. Não podia. A sombra surgiu na entrada, devagar, e ela viu, na penumbra, uma figura que parecia familiar demais. Um homem alto, com um olhar frio e sério, caminhando lentamente, na direção dela. Era o mesmo homem da foto. Mas como assim? Era ela quem tinha reconhecido, não era? Seus olhos arregalaram na mesma hora. Antes que pudesse gritar ou fugir, ele falou. Uma voz grossa, mas com um tom suave que parecia sussurrar do fundo de uma caverna de medo. Tudo é mais complicado do que você pensa, filha. Aquele nome, aquela frase, tudo escancarou um segredo devastador. Maria ficou congelada, o corpo inteiro dura como uma pedra. O homem continuou, com os olhos fixos nela. Eu sou seu pai, seu verdadeiro pai. O mundo parecia girar. O ar sumiu. Sua cabeça latejava e seu coração parecia prestes a explodir. Como assim? Ela sempre achou que nunca tinha tido pai, que a vida dela tinha sido só ela e a mãe. Então por que esse homem, um completo estranho, dizia aquilo? Tudo se embaralhou, ficou como um sonho de pesadelo sem sentido. Uma onda de raiva, medo, dor, tudo ao mesmo tempo, tomou conta de Maria. Ela queria falar, chorar, fugir, mas o som saiu na forma de um grito trêmulo, enquanto os olhos enchiam de lágrimas. Antes que ela pudesse processar tudo, a figura desapareceu na mesma sombra que veio. Assim que ela deu um passo atrás, a porta do porão se fechou com força, como uma sentença final. Ela ficou ali, tremendo. Aquele segredo, aquela revelação, tinha destruído sua convicção, sua paz, sua história. Seu rosto molhado de lágrimas e suor. Ela se virou lentamente para cima, cheia de dúvidas e medo. Será que ela tinha mesmo descoberto o maior segredo de todos? Ou aquilo era só mais uma parte da mentira que ela nunca iria entender? Marcos, seu irmão mais novo, apareceu na porta do quarto, assustado com o silêncio. E naquele instante ela percebeu. Aquele homem na sombra tinha deixado uma marca profunda, uma presença que mudaria tudo para sempre. Porque naquele momento ela começou a acreditar que a história da mãe, daquele projeto secreto, tinha uma conexão muito mais direta com ela do que ela podia imaginar. E o pior de tudo estava por vir. Algo que faria Maria questionar até onde poderia confiar em tudo o que ela descobriu até ali, e que com certeza havia apenas começado a ser revelado. Quando Maria deu um passo atrás, a sombra desapareceu tão rápido quanto tinha surgido. Ela não conseguiu respirar direito. O peito apertado parecia querer esmagar seu coração. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, as mãos tremiam de medo e confusão. No silêncio pesado, ela virou a cabeça lentamente, procurando alguma saída, um sinal de que tudo aquilo era só um pesadelo ruim. Até que, do nada, um som cortou a quietude. Um barulho estranho, como uma risada baixa e sombria, vindo de dentro do porão.
Era tão estranho, tão fora de lugar, que ela congelou. A voz, que parecia vir de um lugar distante, sussurrou. Achou que ia escapar? Achou que toda essa mentira ia ficar escondida para sempre. Maria virou o rosto, os olhos arregalados. No escuro, uma figura apareceu se arrastando lentamente na entrada, com um movimento pendurado e estranho. Era uma mulher, com roupas rasgadas, olhos fundos e um olhar vazio. Maria sentiu uma mistura de medo e nojo ao perceber que essa mulher era ela. Não, não podia ser ela. O chão tremeu sob seus pés quando aquela figura deu um passo mais perto. Não era só uma mulher, era uma imagem distorcida, como se estivesse sendo arrastada por uma sombra invisível. Ou melhor, parecia que essa sombra tinha a forma de alguém. Ela escutou uma voz que vazava entre os dentes, seca e rouca. Sou você, Maria, e tenho algo a te contar, algo que vai te destruir. O coração dela disparou, a boca ficou seca. Instintivamente ela recuou, tentando fugir, mas a figura avançou, com os braços estalando de uma forma assustadora. E naquele instante, a coisa mais absurda aconteceu. A mulher, que parecia ela mesma, virou a cabeça de um jeito grotesco, e uma risada insana encheu o porão. E então, aquela figura, que parecia ela, sorriu com uma boca cheia de dentes afiados e falou, em um tom gelado, quase um sussurro vinda do inferno. Você sempre achou que sua história era só com sua mãe, mas na verdade, essa história é minha também. Maria deu um passo para trás, o corpo completamente paralisado. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer algo que a fez estremecer até os ossos. A figura começou a se transformar diante dos seus olhos. A pele enrugou, os olhos ficaram visivelmente mais fundos, e com uma risada que cortou o ar, ela falou: Eu sou sua verdadeira mãe, Maria. E tudo o que você descobriu até agora foi só a ponta do iceberg. No mesmo instante, a imagem se desfez numa nuvem negra, como poeira sendo dispersada pelo vento. No lugar dela, uma mensagem apareceu na parede do porão, escrita com sangue. Você nunca vai entender tudo. O coração de Maria virou um martelo. Sua cabeça girava como se fosse desabar. Aquele caos, aquela revelação. Tudo tinha sido uma mentira. E ela agora tinha prova de que seu mundo, até então sólido, era uma ilusão grotesca, uma armadilha. E no silêncio que seguiu, ela percebeu que uma coisa ainda faltava. Uma voz que vinha da escada, clara, firme. Uma voz que não podia ser de ninguém que ela conhecia. Você pensou que tinha descoberto a verdade, filha. Mas a verdadeira história só está começando agora. Ela olhou para cima, o corpo tremendo. Não tinha mais dúvida. Tudo tinha sido planejado. E a maior mentira ainda estava por vir. Quando Maria deu um passo para trás, a sombra desapareceu tão rápido quanto tinha surgido. Ela não conseguiu respirar direito. O peito parecia querer esmagar seu coração, e a cabeça girava como se fosse desabar. Seus olhos lacrimejavam. As mãos tremiam de medo e confusão, como se uma força invisível estivesse puxando ela para baixo. O silêncio pesado se instalou, quase ensurdecedor, até que ela começou a tremer com força, como se estivesse congelada. De repente, um som estranho cortou o ar, uma risada baixa, sombria, vindo de dentro do porão. Era tão fora de lugar que fez ela travar, o coração batendo forte demais, os pelos do braço eriçados. A voz parecia vir de um lugar distante. E sussurrou com um eco melado de maldade. Achou que ia escapar? Achou que toda essa mentira ia ficar escondida para sempre? Ela viu o rosto, os olhos arregalados, e no escuro viu uma figura se arrastando lentamente na entrada. Era uma mulher, com roupas rasgadas, olhos fundos e um olhar vazio demais. Maria sentiu um calafrio na espinha, uma mistura de medo pesado com repulsa. Essa mulher
Era ela mesma. Não, não podia ser. O chão estremeceu sob os pés dela quando aquela figura deu um passo mais perto. Não era só uma mulher. Parecia algum tipo de entidade, uma versão distorcida, como se estivesse sendo arrastada por uma sombra invisível, ou, melhor dizendo, como se aquela sombra tivesse tomado ela de corpo inteiro. A voz foi seca, áspera, mas cheia de ódio. Sou você, Maria, e tenho algo para te contar, algo que vai te destruir. A boca abriu numa risada insana, cheia de dentes afiados. A pele da figura começou a enrugar, os olhos mais fundos, e ela falou de novo, com uma voz grossa e cheia de maldade. Tudo o que você achou que era seu, não é. Maria deu um passo para trás, o corpo paralisado, o coração disparado como um tambor. Aquele rosto era o dela? Mas, sem jeito, com uma expressão de desespero, ela viu que aquela coisa foi mudando, ficando mais feia, mais grotesca. A pele enzebou de vez, os olhos ficaram completamente escuros, como o buraco de uma caveira. Então, do nada, a imagem se quebrou em uma poeira negra, como fogo que apaga num piscar de olhos. No lugar, uma mensagem apareceu na parede, escrita com sangue. Você nunca vai entender tudo. Ela sentiu um nó na garganta, o ar sumindo como se alguém tivesse puxado ela para dentro de um buraco escuro. Seus olhos se arregalaram mais ainda e uma sensação ruim, péssima, tomou conta de tudo. Mas antes que pudesse gritar, uma voz forte e clara veio da escada. Uma voz que ela não reconhecia, gelada, definitiva. Você pensou que tinha descoberto tudo, filha, mas a verdadeira história só está começando agora. Maria olhou para cima, o corpo tremendo, quase sem força. É como se toda a esperança estivesse se esvaindo, e tudo o que ela acreditava até então estivesse virando cinza, passando por entre os dedos. Ela sentiu o chão tremer de novo, e com uma sensação de desespero, aquela coisa, o mistério, o medo, o horror. Parecia que ia engolir ela de vez. A única certeza que ficou foi: tudo isso, na real, era só a ponta de um iceberg gigantesco, e ela estava afundando nele, sem saber o que vinha a seguir. Quando tudo parecia estar no limite, exatamente naquele instante em que Maria sentia a sombra se dissolver na poeira negra, uma luz forte cortou o porão. Uma luz intensa, branca, quase cegante, como se uma porta gigantesca se abrisse no céu. Uma explosão de energia invadiu o espaço. Ela arregalou os olhos, recuando, tentando fugir daquela claridade que queimava suas retinas. O som foi ensurdecedor, um rugido que reverberou pelo teto, fazendo as paredes tremerem. E foi então que ela viu uma figura de peito aberto, rodeada por uma aura luminosa, pairando ali na entrada do porão. Uma mulher, ou algo que parecia mulher, de rosto sereno, cabelos longos que pareciam feitos de luz, olhos que brilhavam com uma paz assustadora. Ela flotava, imóvel, e ao mesmo tempo parecia preencher todo o espaço com uma energia indescritível. Maria não sabia o que era mais assustador: a luz ou aquela presença que parecia envolver tudo ao seu redor. Seus ouvidos ainda zumbiam do estrondo, mãos tremendo, respiração presa. No fundo, ela sentia uma mistura de esperança e horror. Era como se aquele ser fosse a resposta, a solução, ou uma ameaça ainda maior. De repente, o ambiente virou silêncio, um silêncio tão pesado que fez Maria sentir que seu coração poderia explodir de medo ou alívio. Então, a voz veio, suave, calma, mas carregada de uma autoridade que parecia rasgar o ar. Filha, tudo o que você descobriu até agora foi só uma mentira menor. Eu sou a verdadeira e única voz que pode te salvar ou te destruir. Ela tentou entender, juntar cada pedaço daquela imagem brilhante.
A mulher parecia realmente próxima, como se pudesse tocar, mas também estivesse a 1000 anos-luz de distância. Os olhos dela brilhavam de uma maneira diferente, mais forte, mais inteira. E nesse momento, uma revelação arrasadora explodiu na cabeça de Maria como uma bomba. Era ela quem tinha vindo. A mulher de luz, a que agora se mostrava, era ela mesma. Ou, melhor, uma versão de si mesma que nunca tinha conhecido. Um reflexo distorcido, uma outra Maria, de olhos fundos, rosto envelhecido, uma presença que exalava tristeza e poder ao mesmo tempo. A mulher sorriu, e na boca dela, uma frase atravessou o silêncio. Você sempre achou que era só uma garota perdida na vida. Mas, na verdade, você é o resultado de uma experiência que deu errado. Maria gelou. A mulher avançou um passo, reiterando com uma voz poderosa. Você é minha cria, Maria, e tudo o que viu, ouviu, tudo foi uma manipulação. Porque você não nasceu de sua mãe. Você foi feita para algo maior, algo que ninguém deveria saber. Ela quis gritar, recuar, fugir daquele rosto assustador. Mas o corpo não obedecia. A sensação de vazio, o nó na garganta, a massa de horror que crescia no peito eram insuportáveis. Ela sentiu uma lágrima escorrer, misturada com suor frio. E então, numa súbita mudança, a figura começou a se transformar. A pele da ela enrugou, os olhos ficaram vazios, a luz foi se apagando, na mesma intensidade que uma risada sinistra ecoava no ambiente. Uma gargalhada poderosa e inexorável, como se alguém tivesse apertado um botão. Aquela imagem se desfez, virando poeira, deixando apenas um eco de desespero. Mas antes que ela pudesse pensar em qualquer coisa, uma nova presença surgiu atrás daquela nuvem de trevas. Uma figura sombria, de costas, parada, silenciosa, e lentamente ela virou. Era Marcos. Seu irmão mais novo. Mas o que Maria viu, congelando por um instante, foi algo que ela não poderia negar. Aquele homem que se virou tinha uma expressão diferente. Um sorriso frio, uma calma assustadora, e no olhar, uma mudança que cortou com uma navalha. Você pensou que só tinha uma verdade, filha? A voz de Marcos ecoou, baixa, assustadoramente calma. Você ainda não conhece a maior. E naquele momento, Maria sentiu o chão se abrir mais fundo sob os seus pés. Porque no fundo, uma certeza tomou conta dela. Tudo, aquilo tudo era só o começo de uma mentira que ela nunca nem imaginou. E a cada segundo, mais perguntas queimavam na cabeça dela. O que realmente era Marcos? E quem era aquela mulher de luz que parecia tão próxima, tão distante? Ela tentou escapar, mas sentiu que o ambiente ao redor virou uma teia, e ela, uma presa naquela armadilha sem saída. Tudo acabou se apagando, numa sensação de nada mais fazer sentido, e uma única coisa gritou na cabeça de Maria. Será que ainda há alguma chance de descobrir quem ela realmente era? Ou já tinha sido arrastada para um jogo que nem ela mesma entendia? Tudo parecia parar por um instante. Maria sentiu uma onda de frio que lhe cortou a alma, um peso tão brutal que parecia esmagar seus ossos. Naquele momento, no meio da escuridão do porão, ela percebeu que toda a sua vida tinha sido um teatro de mentiras. Então, de repente, uma luz intensa emergiu do nada, como um raio cortando a noite, muito mais forte do que tudo que ela tinha visto antes. E com ela veio uma figura que parecia feita de pura energia. Uma mulher de rosto sereno, cabelos longos e brilhantes, olhos que refletiam paz, mas que ao mesmo tempo tinham uma profundidade assustadora. Maria congelou, respirando com dificuldade, os olhos arregalados. Aquele ser flutuava na sua frente, quase como se fosse uma deusa vindo de um outro mundo. Tentou se mexer, mas o corpo não obedecia. Só conseguia olhar, presa pelo fascínio e pelo medo.
Você achou que tudo isso tinha acabado, não é? A voz soou, suave, mas ecoou dentro dela como um trovão. A figura de luz avançou lentamente, e Maria ainda tentou desesperadamente entender quem era. O que ela queria? Por que ela parecia tão familiar? Então, uma voz dentro dela, que sempre parecia adormecida, começou a se agitar, como uma tornado de emoções. Eu sou você, Maria, a sua verdadeira essência. E tudo o que você descobriu, os segredos, as mentiras, as dores, é só a ponta do iceberg. O mundo parecia se desmanchar ao redor de Maria. Seus olhos se encheram de lágrimas, seu coração virou um martelo no peito. O que ela ouvia não podia ser verdade, não podia ser ela falando. Você sempre achou que era só uma garota, uma filha comum, mas nunca foi assim. Você foi criada para algo maior. A voz continuou, mais forte. Eu sou a parte que você esconde, a que você negou por anos. Antes que pudesse reagir, uma visão enorme se abriu na cabeça dela. Poeira, fragmentos violentas vindo à tona, como se alguém tivesse puxado uma corda invisível dentro dela. Ela viu flashes de uma vida diferente, de uma lua de mel com um homem estranho, de uma mulher com olhos fundos e sorriso vazio. Cada detalhe era uma ferida aberta. Você foi feita em laboratório, Maria. Não nasceu de sua mãe. A voz, agora mais espessa, cortou todo o ar. Você é uma experiência, uma arma, uma peça de um projeto secreto que deu errado. A imagem se multiplicou. A mulher de luz virou uma sombra enorme, uma figura grotesca se aproximando, arrastando seu próprio rosto com um sorriso que não era dela. E então tudo mudou de repente. Um rasgo na imagem. Uma pessoa apareceu ali, no meio da poeira, de costas. Mas ao se virar, Maria reconheceu com um choque brutal. Era Marcos, seu irmão mais novo. Mas não era ele. Era alguém com olhos muito mais escuros, uma expressão de desprezo, um sorriso frio que cortava. Você achou que tinha descoberto tudo, né? A voz dele soou meio distorcida, como se viesse de um espaço vazio. Ainda não sabe a maior. Antes que a Maria pudesse entender, a figura à sua frente soltou um riso sádico e revelou o que ninguém esperava. A máscara caiu. O rosto era o dela, sim, mas era o rosto de uma mulher mais velha, cheia de cicatrizes, olhos fundos, que exalava uma crueldade que a fez querer chorar de tanta dor. Eu sou você, Maria, mas sou a sua mãe verdadeira. Ela sussurrou com uma voz rouca, cheia de rancor. Você acha que nasceu daquela mulher ali? Que ela te criou? Não. Você foi feita para um propósito. Uma arma, e eu sou o experimento que deu errado. Ela deu um passo à frente, o rosto distorcido, e tentou se aproximar. Maria sentiu o corpo gelar, o coração disparar. Estava tudo errado. Era tudo uma mentira doentia, uma manipulação sem fim. De repente, a figura se quebrou em poeira negra, como uma fumaça que leva tudo embora. Uma mensagem apareceu na parede, escrita com sangue. Você nunca saberá toda a verdade. Maria caiu de joelhos, sentindo a garganta fechando, sua cabeça girando em um vendaval de horror. Criada para acreditar em uma história simples, agora via que ela era um erro, um experimento, uma falha. No silêncio absoluto, uma voz diferente surgiu, vinda do topo da escada. Calma, gelada, definitiva. Você pensa que tudo acabou, filha. Mas o verdadeiro segredo ainda vem. E ele vai te destruir. Quando Maria caiu de joelhos ali no porão, sentiu um frio que parecia atravessar seus ossos e uma dor tão pesada que quase a sufocava. A mensagem na parede, escrita com sangue, dizia claramente: você nunca vai entender tudo. Ela tremia, sem esperança, com o coração numa batida louca,
como se fosse sair do peito. A cabeça girava, as lágrimas escorriam, o medo quase a paralisava, e ela não conseguia entender como tudo tinha se tornado tão errado, tão rápido. De repente, uma luz brilhou forte de dentro obscuro, tão forte que machucou seus olhos. Um clarão branco, cegante, invadiu tudo. Ela tentou fechar os olhos, mas parecia que alguém tinha puxado uma corda, e ela foi levada por uma sensação de peso, como se estivesse sendo puxada por um abismo. Então, ela viu a figura, uma mulher de longe, flutuando naquela luz, com um rosto sereno, cabelos longos de luz e vegetais profundos, tudo mais. Ficou imóvel, tão assustada que sentiu o coração disparar ainda mais. A figura parecia estar ali, perto dela, mas ao mesmo tempo, tão longe, tão pura, tão poderosa. Seus olhos brilhavam, e a voz veio suave como um sussurro, mas carregada de uma autoridade que doía. Você achou que tudo tinha acabado, não é, filha? Ela tentou entender. Primeiro pensou que fosse uma esperança, um respiro, mas naquele instante algo mudou. A mulher de luz se aproximou mais, e um frio congelou seu corpo. Então outra voz, mais profunda, mais grave, vindo de dentro dela mesma, ecoou. Era uma voz que ela conhece, ou que sempre tentou esconder. Não, você não é quem pensa que é. Maria arregalou os olhos. A figura de luz, que parecia tão pura, de repente começou a se transformar. A pele foi enrugando, os cabelos se tornaram escuros e desgrenhados. Seus olhos ficaram vazios e fundos, azuis de um jeito estranho. Então, no instante exato, uma risada seca, cheia de maldade, saiu daquela boca que até então parecia calma. Era uma risada de alguém que revela uma verdade dolorosa demais. Você sempre achou que era só uma filha, uma garota comum. Mas na real, é muito mais. Você foi criada, não nasceu. Aquela frase cortou o silêncio, e a figura ao lado dela deixou escapar uma fala que incendiou tudo. Você é uma arma. Você é fruto de um erro. Tudo ao redor virou poeira, fumaça, uma névoa escura que parecia sufocar a alma de Maria. A cada segundo, mais fragmentos daquele rosto se desfazia. Mais ela percebia que nada era o que parecia. Ali, naquele momento, ela sentiu uma força estranha, uma presença que nunca tinha percebido antes, sussurrando. Você nunca vai escapar. Ela tentou reagir, mas o que viu foi pior. Do meio daquela fumaça negra surgiu uma figura. Uma sombra que se arrastava, devagar, com olhos fundos, rosto distorcido, um sorriso grotesco. E ela reconheceu, com um pulo no coração, que era ela mesma, mas não a Maria que ela conhecia, e sim uma versão deformada, envelhecida, cheia de cicatrizes, com olhos que brilhavam como um poço sem fundo. Você pensou que tudo tinha acabado, não é? A voz dela, mais pesada, saiu daquele rosto que parecia um monstro, cheia de ódio e veneno. Mas eu sou você. Os seus verdadeiros segredos estão só começando a ser revelados. Antes que pudesse fugir, o rosto maquiavelicamente se transformou, ficando mais feio, mais assustador. A pele enrugou, os olhos ficaram completamente escuros. A luz desapareceu. Então uma gargalhada insana encheu o espaço, e aquela mulher que parecia ela mesma virou poeira, sumiu numa nuvem negra, levando tudo, segredos, mentiras, esperança ao vento. Só que no instante exato daquele caos, uma nova sombra surgiu. Uma figura de costas, silenciosa. E lentamente ela virou. Era Marcos. Mas algo mudou no seu olhar. Um sorriso frio, vazio, assustador. O próprio rosto de Marcos se abriu numa expressão de desprezo. Uma voz que não era dele, mas muito pior, ecoou. Você achou que sabia a verdade?
Ainda não conhece a maior? O mundo pareceu tremer. E ali, no meio daquele silêncio pesado, Maria sentiu, como uma flecha na alma, que tudo aquilo era só o começo de algo que ela nunca imaginou. Porque naquele instante ela sabia que a maior mentira ainda estava por vir, e ela ia ter que pagar um preço que nenhum de nós consegue imaginar. Quando tudo parecia no limite, o silêncio pesado se tornou ainda mais sinistro. Maria sentiu o ar ficar gelado, tão denso que ela achou que ia sufocar. Seus olhos enchiam de lágrimas, o corpo tremeu como nunca antes. Ela parecia estar presa, incapaz de mover um músculo, esperando o inimaginável. Foi então que uma luz branca invadiu o porão de repente, com força que machucou seus olhos. Como um raio, tão intenso que cortou a escuridão. Uma energia pura preencheu o espaço. Ela tentou recuar, mas aquilo era mais forte que ela. A luz parecia envolver tudo, puxando seu corpo enquanto uma sensação de vertigem tomava conta. Seus ouvidos chiaram, o coração martelava no peito, quase querendo explodir. E no meio daquela explosão de energia, ela viu uma figura. Uma mulher de cabelos longos, luzes que pareciam feitas de pura luz, rosto sereno e olhos que refletiam uma paz assustadora. Flutuava na sua frente, imóvel, mas ao mesmo tempo dominando tudo ao redor. Maria congelou. Não conseguia falar, só respirava com dificuldade. Os pelos do corpo eriçados. Aquilo que parecia ser sua salvação tinha um aspecto divino. Uma presença que parecia engolir a sala inteira. Sua respiração virou um silêncio pesado. Então, uma voz suave, mas com uma autoridade que quebrou o ar. Você achou que tudo tinha acabado, não é, filha? Ela olhou fixamente, hipnotizada. Aquela figura de luz tinha um olhar que parecia atravessar tudo, quase como uma tentativa de alcançar algo que ela nem sabia o que era. E então, lentamente, ela percebeu uma mudança. A mulher de luz começou a transformar. A sua forma de ser, de agradar, foi se distanciando. A pele, que antes era luminosa, enrugou. Os cabelos se escureceram, ficaram desgrenhados. Os olhos dela ficaram vazios, fundos, azuis de um jeito estranho, assustador. Antes que ela pudesse entender, uma risada gelada saiu daquela boca que antes parecia tão calma. Uma risada de alguém que revela a verdade mais difícil, mais cruel. E o que saiu a deixou petrificada. Era ela, mas não a Maria que conhecia. Era uma mulher maior, cheia de cicatrizes, com um olhar que inteiro exalava ódio e tristeza ao mesmo tempo. Eu sou você, Maria. Mas não só isso. Sou a sua verdadeira mãe. Essa que você nunca quis aceitar. Falou numa voz rouca, carregada de rancor. Você foi criada. Não nasceu assim. Tudo foi uma mentira gigantesca. Você veio de um erro. A imagem dela se distorceu mais. Virou uma sombra escura. Uma figura grotesca, com dentes afiados e um sorriso que cortava o ar. Maria sentiu a garganta fechar. O corpo travar completamente. Seus olhos se arregalaram. O coração disparou mais ainda. Era ela mesma ali, mas uma versão envelhecida, destruída. A essência do horror. De repente, tudo explodiu, como uma bomba. A sombra se quebrou em poeira negra, dispersada pelo espaço, levando a mensagem escrita na parede com sangue. Você nunca vai entender tudo. Maria caiu de joelhos. Sentiu uma dor aguda na alma, um peso que queria esmagar tudo dentro dela. Depois de tanta luta, ela percebeu que nunca tinha saído do começo, que tudo o que acreditava tinha sido um engano, uma arma, uma coisa que ela nunca imaginou. E no silêncio do porão surgiu uma nova presença. Não mais a sombra ou a luz, mas uma figura de costas. Lentamente virou-se. Era Marcos, mas não o mesmo rapaz que ela conhecia. Era alguém com olhos mais escuros, um sorriso que não parecia humano, frio
e vazio. Quando ele virou, ela percebeu. Sua própria boca se abriu num grito mudo. Era ele. Mas não o Marcos de antes. Era alguém outro, completamente diferente. Você pensou que tinha entendido tudo, né? A voz dele saiu, distorcida, sussurrando do vazio. Ainda não sabe a maior. O mundo parou. O chão tremeu. Maria sentiu o peso de um segredo ainda maior. Uma verdade enterrada tão fundo que ela achou que ia desabar ali mesmo. A sensação de que tudo tinha sido manipulado, que ela era só uma peça, ficou gravada na sua mente. E então, de repente, ele deu um passo em direção a ela, um sorriso mais frio ainda, e falou: Eu sou alguém que você nunca imaginou. E naquele instante, quando ela pensava que tudo tinha se desfeito, uma sombra maior surgiu, uma figura que caminhava lentamente na penumbra. Quando ela virou o rosto, o que viu a deixou sem chão. Era ela mesma, mas uma versão totalmente diferente, mais envelhecida, com olhos que brilhavam como se tivessem visto o inferno. Ela abriu a boca e uma risada selvagem encheu o ar. Você sempre quis saber a verdade, não é, filha? Sussurrou uma voz que parecia vir de outro universo. Mas a verdade está só começando. Quando Maria caiu de joelhos ali no porão, o peso que parecia esmagar seus ossos se intensificou ainda mais. Uma dor quase física tomou conta dela, uma ânsia de gritar, de escapar. Mas ela se sentia presa, como se o chão estivesse se fechando ali. O ar rarefeito sufocando sua garganta. As lágrimas escorriam, mistura de medo, raiva e uma confusão tão grande que tudo ao redor parecia uma vasta névoa negra, quieta demais. Então, de repente, uma luz cortou tudo. Foi como uma explosão de energia. Ora, uma luz tão forte que parecia que ia derreter os olhos dela, cega e ardente. Um brilho branco pureza que invadiu o espaço, como se o céu tivesse desabado ali, no meio do horror. E no centro daquela claridade brutal apareceu uma mulher, ou algo que parecia mulher, com cabelos longos de uma luz que duvidava da própria luz, rosto sereno, olhos profundos como um abismo, que refletiam. Uma paz assustadora. Ela flutuava, imóvel, ao mesmo tempo que preenchia cada canto daquele porão com uma força invisível. Maria parou, respirando com dificuldade, o coração disparado. Seus olhos arregalados, quase sem enxergar, grudaram naquele ser de luz. Uma esperança tão devastadora quanto um pesadelo. Aquilo podia ser a salvação? Uma força que fosse capaz de garantir sua sobrevivência ou destruí-la de vez? A paz naquela figura era tão intensa que, por um instante, parecia que o próprio universo havia se silenciado para ela. Mas tudo era falso, pois, enfim, a mulher de luz começou a se mover, devagar, com uma lentidão que parecia uma dança de silêncio. E, de repente, uma voz, calma como um sussurro do vento, mas carregada, de uma autoridade que cortava como uma navalha, invadiu a mente de Maria. Você achou que tudo tinha acabado, não é, filha? Ela congelou. A voz era doce, mas cortante, penetrando ali, na alma. E como numa câmera lenta, ela viu aquela figura se aproximar mais, até que aquilo que parecia uma paz celestial virou uma sombra. Uma sombra de algo muito maior, mais escura. E no rosto, uma expressão que transbordava tristeza e dor, uma crueldade que fazia o peito quase parar de pulsar. Então, aquilo aconteceu. A figura de luz se desfez em uma poeira luminosa, como fumaça levando tudo embora, deixando no ar uma mensagem sangrenta, escrita com sangue escarlate na parede. Você nunca vai entender. Tudo. Maria se sentiu desabar, o mundo girando ao seu redor. Seus braços ficaram fracos, as mãos trêmulas, os olhos marejados de desespero. Aquela mensagem do além, aquilo que parecia uma sentença,
aterrorizou seu coração como um golpe certeiro, e na sua cabeça, aquela dúvida desesperada. Até onde ela ia conseguir entender toda a verdade? Ou tudo aquilo era uma pegadinha, uma mentira, maior que a terra inteira? Aí, no silêncio pesado, ela percebeu uma presença. Uma sombra enorme, silenciosa, quase como uma brisa gelada de pesar. Era alguém atrás dela, alguém parado ali, imóvel, na penumbra. Quando virou lentamente, o rosto dela virou um espanto. Era ele, Marcos. Sim, seu irmão mais novo. Mas algo diferente. Seus olhos eram mais escuros, incompletos, vazios, quase negros. Antes de ela entender o que via, uma voz gélida, baixa, saiu por aquela boca que nunca tinha falado assim antes. Ainda não sabe a maior, né? Seus joelhos tremeram. A sala toda virou uma cena de horror. O rosto de Marcos não tinha mais vida. Tinha uma expressão de frio absoluto. E então, numa velocidade de um raio, a verdade caiu sobre ela como um balde de água gelada. A coisa que ela tinha enfrentado até ali, com medo, com dor, lágrimas, foi apenas o começo de um caos maior, pois naquele instante tudo mudou. O que parecia ser Marcos, com aquele sorriso maldito, com aquele olhar que parecia uma ferida aberta, não era ele. Ou melhor, não era só ele. Era uma cópia deformada, uma criatura que tinha se escondido no fundo do abismo. Ela olhou de perto e a imagem dela ali, jovem, inocente, desapareceu. E no lugar uma figura horrenda, assustadora, mais velha, com cicatrizes, rosto enrugado, olhos fundos e um sorriso de puro ódio. Ela tentou recuar, desesperada, mas foi como um ataque. Algo grande se revelou ali, uma verdade que nunca teria imaginado. Era ela, mas não a Maria de sempre. Era a mãe dela, ou algo que tinha se tornado ela. Uma mulher que carregava tristeza e rancor nas veias. Uma mulher que revelava, num sorriso doentio, que ela tinha sido criada, não nascida. E aquilo fez o chão tremer. De repente, tudo se despedaçou. Uma explosão de poeira negra, uma fumaça que levou tudo. A parede, as palavras, o chão, ela própria. No lugar, uma mensagem ainda mais terrível apareceu, escrita com sangue. Você nunca compreenderá tudo, filha. Maria caiu ali, num mar de lágrimas e dor. A sensação de que tinha sido enganada, manipulada, destruída. E no silêncio que a envolvia, uma presença desconhecida, uma pessoa que tinha vindo de algum lugar, apareceu atrás dela. Calma, impassível. Então, lentamente, ela virou. E aquilo que viu fez seu sangue gelar. Era ele, Marcos. Mas não era o Marcos de antes. Era alguém com olhos ainda mais escuros e uma expressão de pura desprezo. Um sorriso que destilava rancor. Você achou que tinha entendido a verdade, né? A voz dele era como uma ferida aberta, assustadora, sem jeito de parar. Mas não, ainda vem coisa maior. Nesse momento, toda a sala pareceu parar, e uma dúvida cruel tomou conta de tudo. Porque ali, de repente, Maria teve certeza. Tudo isso, toda essa mentira, essa enganação, era só o começo. E ela tinha que decidir agora se ia conseguir enfrentar o que ainda estava por vir. Ou se ia cair de vez naquele abismo sem volta. Maria caiu de joelhos no chão frio do porão, o coração pulsando uma dor aguda que parecia rasgar o peito. Aquele segredo, aquela mentira enorme pesava como uma pedra. Ela tinha achado a verdade, mas também descoberto que tudo era uma armadilha, uma mentira cruel armada contra ela. A mensagem de sangue na parede parecia zombar dela. Você nunca vai entender tudo. E naquele momento, ela sentiu que o chão desaparecia, o mundo sumia, e tudo o que restava era aquele vazio assustador. De repente, uma luz forte explodiu ao seu redor, cegando seus olhos e queimando sua pele. Era uma força tão poderosa, tão luminosa, que parecia querer devorar o espaço inteiro. Maria fechou os olhos, tentando fugir daquela intensidade, mas a luz a puxava para dentro, como se fosse uma força invisível
querendo engoli-la inteira. Seus ouvidos uniam, o coração disparava como um martelo, e ela quase podia sentir seu corpo se desintegrando. E então, naquela claridade, ela viu uma figura de costas flutuando no ar. Uma mulher, ou algo que parecia mulher, com cabelos longos feitos de luz, rosto sereno, olhos profundos que refletiam uma paz assustadora. Ela pairava ali, imóvel e imensa, como uma força cósmica, como se estivesse ocupando tudo, absorvendo tudo. Maria ficou congelada, respirando com esforço, os pelos se eriçando, o medo apertando seu peito. Era como uma esperança tão pura que doía, como um sonho que ela nunca imaginou alcançar, ou como uma ameaça que poderia acabar com ela ali mesmo. A figura começou a se mover lentamente, devagar, quase como uma dança silenciosa. Então, uma voz suave, que parecia o sussurro do vento, atravessou a mente de Maria. Você achou que tudo tinha acabado, não é, filha? Ela ficou imóvel, com o corpo todo tenso. A voz era doce, mas cortante, e atravessava sua alma, cortando como uma lâmina. A figura se aproximou, lentamente, e sua presença imensa parecia preencher cada espaço do porão. Seus olhos refletiam uma força que ia além do entendimento, uma sabedoria antiga e assustadora. Então, num instante que pareceu uma eternidade lenta, a figura começou a se transformar. E Maria viu sua própria imagem refletida, mas envelhecida, marcada pelas cicatrizes do tempo, o rosto carregado de ódio e tristeza. Era ela, ou algo que tinha se tornado ela, uma versão de si mesma, feita de dor e rancor, que sussurrou com uma voz rouca e cheia de rancor. Eu sou você, Maria, mas também sou a sua mãe verdadeira, a que nunca quis aceitar. A pele enrugou, os olhos fundos ficaram escuros e aquela figura grotesca avançou, dentes afiados, sorriso maligno. Maria sentiu o horror subir pela garganta, o nó na barriga apertando mais ainda. Seus olhos arregalaram, o coração bateu forte demais, quase como explodir. Era ela, ou o que tinha sido dela, uma mãe que carregava maldade, uma arma criada em um laboratório, fruto de um erro, uma experiência que deu errado. A máscara dela se quebrou em poeira, sumindo numa fumaça negra, deixando no ar uma mensagem. Você nunca vai entender tudo. Maria caiu de cabeça baixa, chorando, com as mãos trêmulas. Sentiu-se impotente e destruída. A sala toda parecia ruir ao seu redor, os pedaços de mentira se dispersando como cinzas no vento. Nesse instante, uma sombra se aproximou, não mais a luz celestial, mas uma presença sombria, carregada de ódio e silêncio. Quando ela virou lentamente, viu quem ela mais temia, Marcos. Mas não era Marcos. Era alguém que tinha os olhos mais escuros, mais vazios, uma expressão de desprezo. A voz saiu dele, fria, distante, como se uma entidade tomasse seu lugar. Ainda não sabe a maior, né? Sussurrou aquilo, com um sorriso que cortava fundo. Você achou que tinha descoberto tudo. Ainda não viu a verdade que está por vir. E ali, no meio do caos, uma certeza cruel tomou conta de Maria. Aquilo não era o fim. Não era a verdade. Era só o começo de algo ainda maior. Algo que ela nunca, nunca poderia imaginar. E enquanto o medo grávido de esperança se misturava, ela percebeu que aquela história, na verdade, nunca tinha acabado. Ela só tinha começado a entender o que realmente é ser manipulado, controlado, usada. E agora, no silêncio que tudo engoliu, uma última sombra se revelou na escuridão. Se virou lentamente. Era ela. Mas uma ela diferente. Mais velha, marcada, com olhos que refletiam um abismo. E essa versão deu um sorriso sinistro,
uma promessa de que o verdadeiro segredo só estaria por vir. E.T. A batalha mais dura ainda está por começar. Você precisa se inscrever agora neste canal. Não deixe passar a chance de descobrir o que vem a seguir. Este é o momento ideal para mostrar seu apoio, para deixar aquele like mais que poderoso que faz o vídeo subir e o canal crescer. Inunde a seção de comentários com suas teorias e reações, sua dor, sua esperança. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esta história com pelo menos 5 amigos que precisam entender o que de fato está por trás de tudo isso. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de fortalecer o canal. Então, faça a sua parte. O mistério não acabou. A verdade está escondida na próxima cena.